Gente, eu estou aqui lendo um livro do Freud, em especial um artigo sobre as considerações contemporâneas sobre a guerra e a morte de 1915, mas eu não vou me ater sobre a questão, as temáticas de guerra e morte. Eu quero compartilhar um parágrafo que eu achei muito interessante, que diz assim: ilusões nos são recomendadas pelo fato de nos pouparem de sentimento de desprazer e, em seu lugar, deixam-nos desfrutar de satisfação. Temos então de aceitar, sem reclamação, que em algum momento elas se chocam como uma parte da realidade na qual se despedaçam. Às vezes a gente fica relutando na nossa vida para que a gente não se iluda mais, para que a gente saia, das ilusões. Como assim? Talvez no relacionamento eu tenha uma tendência a me iludir muito com aquela pessoa com quem eu encontro e algo para pensar. Muitas vezes a gente precisa e acaba projetando algo no outro porque nos falta. Então eu me encantei por aquele cara que se avê com a liberdade, que é um aventureiro, porque talvez me falta a liberdade, me falta algo da ordem da aventura em mim. Então, é interessante a gente não ser muito rígido o tempo todo, de ficar preocupado em não cair em ilusões, e algo para a gente pensar. O que seria a vida sem a ilusão? Vocês, por exemplo, vamos fazer um teste, por exemplo, por aqui. Vocês estão me olhando aqui por um celular, obviamente. Mas, se vocês forem perceber, eu não sou desse tamanho que está aqui representado. Então, a gente tem uma ilusão, olhando as pessoas no celular que tem esse certo tamanho. Mas, se eu for para uma televisão, talvez a minha cabeça vai estar maior, eu vou estar mais encorpada. E aí, fazendo também um link, muitas vezes a gente vê conteúdos por aqui na mídia social que não é de fato a realidade, e às vezes a gente se afeta com certas postagens, curtidas, e algo para a gente perceber, que como a ilusão, ela tá aí presente na nossa realidade, E ai de nós, se não fosse a tal da ilusão, porque nós sentiríamos muito desprazer. E como ser humano, a gente precisa um pouco de prazer. É claro que a gente não pode ficar o tempo todo na instância do id, como diz a psicanálise, na instância do prazer, não, eu vivo por prazer. Mas também é interessante a gente sentir prazer em certa medida, Então, olha que Freud coloca brilhantemente: temos então de aceitar sem reclamação que em algum momento elas se chocam com uma parte da realidade da qual se despedaçam. Então, vai haver conflitos, como em tudo na nossa vida. Um conflito de desprazer, um conflito de prazer. Eu já estou me enrolando aqui, um ato falho. Então, por que eu estou trazendo isso? Me afetou essa questão e me fez pensar que muitas vezes a gente acaba sendo muito rígido com a gente mesmo, porque a gente não pode, a gente fica nessa cobrança: eu não posso me iludir num relacionamento, eu não posso me iludir em relação ao meu trabalho, eu não posso me iludir com as pessoas. Mas aí de nós, se a gente não puder se iludir, E Freud fala muito brilhantemente, esse paradoxo. Por exemplo, a temática da morte, que é uma temática que eu quero trazer para a gente conversar. Um paradoxo incrível que a nossa relação com a morte, porque a gente é mortal, mas a gente lida com a vida como se a gente não fosse mortal, Tanto que a gente pouco fala sobre a questão da morte. É uma temática que tem que pisar em ovos, A questão do luto, muitas vezes a gente nem se permite passar por certos processos de luto, Então, era isso, assim, que eu queria trazer, assim, para uma reflexão, As ilusões são recomendadas para poupar a gente de sentimento de desprazer. Imagina, se a gente tiver que olhar com
um princípio de realidade a todo momento. A gente não vai viver. É um pouco de ilusão, acho que se faz necessário para a gente poder sobreviver, né? É claro que a gente tem que achar um equilíbrio, não dá para viver sempre no movimento da ilusão. A gente uma hora precisa ser atravessado pelo princípio da realidade, até porque a gente não é mais bebê, não é mais criança. E a gente precisa entender que tem uma realidade posta, né? Não dá para viver só em função de ilusões. Era isso então que eu queria compartilhar, que eu achei muito interessante. E se você tiver alguma contribuição também, fico aí à disposição. Não quero trazer verdade. Essa foi a minha percepção diante desse parágrafo incrível aqui da obra de Freud. Freud muito atual, inclusive em 2021. Um grande abraço e até!